Fala galera, Carlão na área. Então hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre customização. O que acontece? Chegou um personagem aqui para mim hoje que eu comprei com o nosso amigo Cássio. Valeu, Cássio. Obrigado pela força. Chegou um personagem aqui hoje para mim. Que personagem é esse? O Willy da linha Titãs Returns, tá? Muito ansioso pela chegada desse carinha. Finalmente consegui completar a galera do filme de 86. Meu time está completo. Mas vamos lá. Vem só o toy, né? Conforme você pode ver aqui no próprio card que acompanha na embalagem dele, o que é que falta para ele? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de estilingue, outras pessoas conhecem como atiradeira e por aí vai. Então vou tentar fazer um estilingue para ele, vou gravar o processo todinho, desde a confecção até a pintura e o término. Aí vocês acompanhem, é relativamente simples de fazer, não tem muita dificuldade. Quem quiser vai tentar fazer em casa, eu tenho certeza que vai conseguir. E vai conseguir fazer esse pequeno upgrade aí pro personagem, que é bacana ele ter a arminha dele, beleza? Então vamos acompanhar o processo aí e mãos à Galera, obra. vamos iniciar o Valeu? processo. O que a gente vai precisar? Temos aqui estilete, isso aqui são árvores que vêm toys, geralmente vem Gundam, vem nessas árvores aqui, você tem que desmontar e montar ele, tá? Isso aqui veio numas bases para diorama que eu comprei lá fora, tá? Lima de mão, cola de artesanato, alicate bico fino, alicate de corte. Isso aqui é cabo desses pirulitos grandes vendido em lojas de festas infantis. Esse cabo aqui tem exatamente 5 milímetros, que é a maioria das pegadas dos toys. Palito de dente e caneta para marcação. Então, primeiro, vamos preparar aqui o cabo do estilingue. Vamos medir aqui qual vai ser o comprimento dele, mais ou menos. Tá? Pode reparar que mesmo o cabo tendo 5 milímetros, ele ainda está com uma certa folga. Então vamos marcar aqui. Esse vai ser o comprimento médio dele. Um detalhe, eu sempre uso um pedaço de borracha, que esse aqui eu peguei lá no serviço que eu trabalhava, para poder proteger o móvel embaixo, tá? Para não riscar o móvel, não pintar, esse tipo de coisa, para não dar acidente. Então vamos cortar aqui com todo cuidado o nosso cabo. Tá aí. O corte ficou um pouco torto. A gente acerta aqui na lima. Quanto mais certo você conseguir cortar, menos você tem que acertar. Como eu estou gravando aqui, eu estou meio torto, o corte saiu torto. Acertar aqui, pronto. Tá aí. O cabo está pronto. Então agora vamos pegar aqui o alicate de corte. Primeiro a gente corta um pedaço grande. Aqui. Vamos acertar aqui. Acertar aqui, certo? Agora a gente vai com a lima acertar aqui as rebarbas. Isso aqui você pode fazer com a lixa também. Se não tiver uma lima. Ou se você tiver uma micro retífica, é mais rápido ainda de fazer. Mas no caso de não ter,
Dá muito bem para fazer com a lima de mão ou até mesmo com a lixa. Você bota a lixa na superfície e vai passando a peça até ficar com o acabamento que você precisa. Segura com alicate de bico fino, que fica melhor. Então tá aí, a ideia basicamente vai ser essa aqui. Aí agora a gente vai fazer a medição aqui, para ter uma ideia da proporção. Acho que acabou ficando num tamanho bom. Vou dar só um acabamento aqui nas pontas. Bem, agora vamos colar. Aqui a cola de artesanato. Um detalhe importante, quando você for fazer algum tipo de colagem, de toy, seja do que for, nunca, em hipótese alguma, despeje a cola diretamente sobre a peça. Pegue sempre, ou você bota a cola num pedaço de papel, em cima de alguma superfície, ou faz que nem eu estou fazendo aqui, tira direto do pote com um palito e passe a cola com palito. Nunca jogue a cola direto em cima da peça, porque sempre você passa em excesso, pode ter algum acidente, vai lambrecar a peça toda e vai acabar dando, ou perde a peça, ou vai ter mais trabalho para poder limpar a peça toda por causa do acidente. Então vamos pegar aqui, ó. Você pode usar Super Bonder também, se você quiser. Aí você acerta. Essa cola aqui ela não é de secagem instantânea, então ela permite uma certa trabalhabilidade.
Dá pra você ir acertando aqui, ó. Centralizar bem. Se você usar o Super Bonder, você já não vai ter esse tempo de trabalhar. Você vai ter que colocar a peça aqui do mais jeito certo possível, que a cola vai secar instantaneamente. Então tá aí, ó. Agora a cola já está secando. Então, ó, já tá aí, ó. Já tem o estilete no seu formato tradicional, tá vendo? Muito cuidado na hora que for manusear o estilete para não se cortar. Então, como vocês podem ver, relativamente fácil de fazer. Ainda não está terminado, claro, ainda falta a pintura e o detalhe aqui do elástico também, que eu vou fazer também. Embora na G1 eu acho que ele não tinha o elástico, era um estilingue de energia, mas como aqui no card tem, eu vou fazer também. Depois eu vou falar para vocês com qual material que você vai fazer. Eu acho que a proporção ficou boa, tá? Não ficou muito fora não, pelo material que eu tinha aqui, ó. Então, o que que acontece? Você vai ver aqui que ficou uma desproporção aqui no estilingue. Aqui, ó. Tô mexendo devagar porque a cola ainda está em processo de secagem. Amanhã, quando secar, vai poder mexer à vontade. Tá? Você vai ver que tem uma desproporção aqui entre o cabo e a parte de cima. Por quê? O cabo é de 5 milímetros. A parte de cima, eu acredito que seja 3 milímetros, mais ou menos. Então, se você colocar a parte de baixo de 3 milímetros, ela vai ficar muito bamba na mão dele. Se você colocar a parte de cima, fazer com algum material que tenha 5 milímetros também, eu acho que vai ficar muito desproporcional para a mão dele. Então você tem essas opções, ou você faz e deixa essa desproporção aqui, que o cabo vai ficar todo recolhido na mão dele, não vai aparecer muito, ou você faz ele todo de 3 milímetros mais fino, e vai ficar muito bambo na mão, ou você faz ele todo com cabo de 5 milímetros, e vai deixar ele, vai ficar muito desproporcional, muito grosso, muito grande na mão dele, tá? Então é isso aí, agora vou deixar secando, vou pegar um outro palito, aqui ó, outro palito não vai dar certo, deixa eu ver se ele alicate aqui, arrumar um lugar para botar ele para secar, vou deixar aqui, acho que pode deixar até deitado mesmo, aí. Como aqui ninguém vai mexer, vai ficar secando até amanhã. Então amanhã a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é o processo de pintura, beleza, galera? Então, até a segunda parte. Então tá aí, galera, vamos para a segunda parte do vídeo,
que seria a parte da pintura, tá? A peça já está devidamente seca, deixei secar de ontem de noite para hoje. Tá aí, bem fixo, tá? Pronta para pintura. O que eu vou usar? Tinta acrílica, geralmente eu trabalho muito com tinta acrílica. Normalmente eu uso da marca Acrylex, mas ultimamente eu tenho usado bastante também essa dessa marca Decorfix, que também é semelhante à Acrylex, mesmo rendimento, bem parecida, tá? Aqui para diluir a tinta, eu vou usar cera incolor brilho fácil, embora esteja aqui um líquido branco, ele é incolor, quando você passa na peça não fica cor branca, tá? Eu vou, então, se a galera quiser, depois eu até gravo um vídeo explicando o uso dessa cera aqui. É uma coisa meio complexa, mas basicamente ela serve para ajudar a fixar a tinta no plástico, porque o plástico a tinta não adere bem. Então ela vai ajudar a fixar. Antigamente eu usava o primer, mas aí agora eu comecei a fazer uns experimentos com esse brilho fácil e estou gostando bastante do resultado. Conforme for, depois eu posso gravar um vídeo explicando, tá? Então, peguei aqui, você pode usar o que você quiser, o pote que você quiser. Eu uso aqui uma forminha de empada, tá? Velha que eu tenho aqui para diluir a tinta, aqui a tinta já está diluída, com brilho fácil. Vou pegar aqui um palito de fósforo para fixar aqui na peça, para facilitar a pintura. Um pincel simples, esse vendido em papelaria, relativamente barato também, tá? Vou molhar aqui as cerdas do pincel para poder ajudar a proteger, porque a tendência, conforme você vai molhando o pincel na tinta, a tendência é a tinta subir para aqui pro começo do pincel. Aí, passa molhando o pincel antes de pintar, você ajuda a proteger ele, vai ficar melhor na hora de limpar depois de terminar o uso. Aí tiro o excesso de água aqui. O truque da pintura no pincel é o seguinte: você tem que usar uma tinta bem diluída e não adianta você querer cobrir a peça toda de uma vez com a tinta. Você tem que aplicar várias mãos da tinta bem fina até você atingir o acabamento que você quer, o acabamento perfeito. Porque senão se você passar uma tinta grossa, vai acabar ficando aquelas famosas marcas de pincel e fica feio. Então você aplicando várias camadas de mão finas, a tinta bem diluída, isso não vai acontecer. Vocês devem estar escutando ao fundo os cachorros tão agitados. Então, como eu falei, a primeira mão sem muita preocupação com o acabamento.
Tá aí. Agora vamos deixar secar um pouquinho para aplicar a segunda mão. Pegar aqui um pedaço de isopor, espetar o palito aqui e deixar secando. Enquanto você espera secar um pouquinho, você dá uma lavada no pincel aqui, para não secar a tinta nele. Deixa repousando aí. E vamos aguardar secar um pouquinho. O bom da tinta acrílica é que ela tem uma secagem relativamente rápida. Seca bem rápido. Então logo você vai pôr dentro de uns 5, 10 minutos. Acho que uns 5 minutos já dá para aplicar a segunda mão. Então vamos aguardar e voltar para a segunda mão, tá? Bem, enquanto a gente está esperando ali a primeira mão de tinta secar no estilingue, vamos fazer o elástico do estilingue. Para isso, o que nós vamos usar? Vamos usar isso aqui, ó. Não sei se está dando para ver, aquele negócio é transparente. Tá aqui, ó. Para quem não está reconhecendo, o que é isso aqui? Isso aqui são aquelas tirinhas que vem protegendo os tóis dentro da embalagem. Esse aqui, mais especificamente, eu tirei do que veio no Sentinel Prime, que eu comprei recentemente também, tá? Então, quando eu vi isso aqui, e eu já estava preparado para fazer esse custom do estilingue do Willy, eu já sabia que eu ia utilizar ele para fazer isso. Então o que nós vamos fazer? Para ficar parecido com o card, que eu quero fazer parecido com o do card, o que eu vou usar? Eu vou usar uma solução para tingir ele. O que é? Brilho fácil misturado com anilina comestível vendida em supermercado, tá? Azul, claro. Então você faz aqui a mistura, pega, atira, mergulha nele, aqui ó. Estou usando uma pinça de modelismo que é bem fina. Conforme você vai mergulhando, ele já vai tingindo. Não sei se está dando para ver legal, ó. Tá vendo? Vai ficar um azul translúcido, bem parecido com o do card, ó. Olha lá. Embora o do card esteja um pouquinho mais claro, depois que secar essa solução aqui, acho que ela vai clarear um pouquinho. Essa solução de brilho fácil com anilina comestível, você pode usar anilina comestível tanto em pó como em líquido. Eu tenho usado em líquido, que é melhor. Você pode usar para tingir quase todo o material transparente na cor que você quiser. E na cor que você encontrar a anilina. Tem várias cores, mas não tem todas. Então, essa solução aqui serve para você tingir material translúcido. Olha lá, fica um negócio bem bacana. Então você molha aqui, mergulha. Sacode aqui um pouquinho para cair o excesso. E coloca para secar em cima de um pedaço de papel toalha. Ou papel higiênico também serve. O importante é o seguinte. Enquanto estiver secando, você tem que guardar ele num lugar totalmente livre de poeira. Tá? Eu vou botar aqui dentro de uma caixa de sapato que eu tenho. E vou deixar repousando até mais tarde. Que é para secar bem isso aqui. Aqui a gente vai fazer o elástico do estilingue. Pronto. Vou colocar aqui no papel, em cima do papel toalha. E vou colocar dentro da caixa para poder não pegar poeira. Beleza? Aí agora vamos partir para a segunda mão de tinta no estilingue. Bem, tá aí galera. Segunda mão de preto aplicado. Tá? Geralmente tintas escuras, principalmente o preto, elas cobrem mais fácil. Então 2 mãos foram suficientes para atingir o acabamento que eu queria. Tá? Agora eu vou dar um tempo, vou espetar aqui para secar. Vou dar um tempo maior de secagem, vou esperar aí umas 4, 5 horas. E depois vou concluir aplicando o azul, tá? Então, até a próxima parte do vídeo, onde a gente vai fazer a pintura final, que é o azul. Beleza? Bem, agora vamos continuar com o nosso processo de pintura, né? Vamos aplicar a cor azul. A base preta já está bem seca. Tudo pronto para a gente aplicar o azul. Então eu vou usar aqui a tinta da Acrylex. Como esse azul que eu tenho aqui é um pouco escuro, eu clareei ele com branco, tá? Então ficou nessa coloração aqui, ó.
Aí vamos iniciar o processo, repetindo aquele processo de molhar o pincel para proteger as cerdas. Vamos tirar o excesso, principalmente da ponta até o meio. Tinta diluída. Primeira camada de tinta, sem se preocupar muito com o acabamento. Só para queimar um pouco o fundo. Lembrando que uma das regras básicas de pintura é o seguinte: a tinta vai interagir com o fundo. Então, como eu apliquei um fundo preto, quando eu aplicar a tinta, ela vai levemente escurecer, tá? Se eu tivesse aplicado um fundo branco, como o primer, que é branco, ela ia clarear. Então tem que levar isso em consideração do tom de tinta do pote. Vai ser levemente diferente quando você aplicar ele na peça. O fundo preto vai escurecer ele um pouquinho. Então tem que levar sempre isso em consideração. Que às vezes na hora que você passa o pincel, a tinta na peça, você vai ver que dá uma diferença da tonalidade que está no pote. Você não sabe por quê. É justamente por causa que o fundo interage com a camada de tinta que você passar por cima. Então tá aí, primeira camada aplicada. Vou esperar secar um pouquinho aqui, vamos espetar aqui no isopor, para poder partir para a segunda camada, beleza? Aproximadamente 10 minutos, a primeira mão de tinta já secou, vamos à segunda mão. Como eu não gostei muito do tom que ficou aqui a pintura, eu resolvi fazer uma segunda mistura aqui com um azul um pouco mais escuro, tá? Aí vamos passar por cima desse, que vai escurecer o azul.
Bem, tá aí, galera, a segunda camada de tinta aplicada. Agora sim chegou num tom de azul que eu curti, tá? Não tá dando para ver muito bem no vídeo, mas como a tinta tá bem diluída, não tem marca de pincel. Aquele monte de ranhura das cerdas do pincel. Então a pintura é bem uniforme. Então vamos esperar secar agora, para confirmar que já está no tom apropriado. Acredito que não vai precisar de uma segunda mão de pintura, beleza? Então tá aí, galera, custom finalizado, tinta seca, peguei aquela tirinha de plástico que eu tingi, colei com Super Bonder. Lembrando, Super Bonder costuma reagir com plástico, tá? Ele costuma dar aquela esbranquiçada. Só que como eu usei uma quantidade mínima para colar, ele não alterou em nada o material, não esbranquiçou nem nada, ficou tudo certinho. O que eu fiz? Usei aquele macete que eu já comentei no vídeo. Coloquei um pouco de Super Bonder num pedaço de papel, peguei um palito de dente, a pontinha do palito de dente, botei só uma gotinha mínima necessária para colar a peça. Então, não reagiu, não deu problema nenhum. Então tá aí o custom finalizado, custom fácil de fazer, sem muitas técnicas elaboradas. Acredito que todo mundo consiga fazer isso aí, não vai precisar de muita coisa para fazer. Tá vendo? Acho que o resultado ficou bem satisfatório. Eu ia fazer com a cor G1, mas eu resolvi fazer com azul, embora não tenha ficado próximo. Eu tentei fazer com azul correspondente ao que ele tem no card, tá? A luz está alterando a cor aqui do elástico, ela está ficando meio violeta, mas ao vivo tá bem azul, mas a luz dá uma reação aí e ela parece que está meio violeta. Inclusive na foto que eu postei no grupo, no dioramazinho, ela tá bem mais violeta por causa da luz que eu usei. Mas tá vendo? Ela tá azulzinha. Ao vivo tá bem azul. Espero que a dica tenha servido de inspiração para alguém, que alguém consiga fazer o seu trabalho, consiga fazer aí o estilingue para o Willy. Se conseguir, posta lá no grupo, no Face, para a gente ver o seu trabalho. É legal a gente ver que conseguiu ajudar alguém, tá? E fica ligado aí que eu vou tentar fazer um próximo custom, que vai ser isso aqui, ó. Fazer canhões aqui pro Brúticos. Esses canhões deles são muito curtinhos, não me agradam muito. Eu queria que eles fossem um pouquinho mais altos. Então eu vou tentar fazer, vai ser nesse mesmo esquema do Willy aí, coisa simples, com peças básicas, que vai dar para todo mundo tentar fazer pro seu personagem também, tá? Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, comenta alguma coisa, alguma dica, alguma crítica. Se tiver alguma dúvida, posta aí que eu tento responder para você, beleza? Então, até a próxima.